Glória a Deus, a paz do Senhor para todos, amém, amados? Estes que já se encontram presentes aqui na nave da igreja e aqueles que estão nos assistindo de forma online ou que assistirão posteriormente, pós-gravado, quero dar a paz do Senhor a todos, uma bênção sem medida no coração e na família de todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Eu quero convidar-lhes a colocar-se de pés nesse instante para iniciarmos com uma oração. Hoje, amados irmãos, é a última das mensagens da série Fé Inabalável, onde será ministrada pelo nosso amado presbítero Raimundo. E com certeza já fomos agraciados pelas ministrações, pelos homens honrosos desta igreja, amados irmãos, uma forma da qual o pastor achou para que nós pudéssemos estar abençoando os nossos obreiros e sendo usado por eles para ministrar as nossas vidas. Amém? Nós temos seletos milagres, realizações, agraciações por parte divina em nossos corações. E eu quero, após esta oração, convidar aqui também a irmã Juliana para louvar com um hino da harpa cristã. Depois estaremos ouvindo a palavra e depois o ministério de louvor também estará ministrando os nossos corações depois da palavra, amém? Então eu quero convidar nesse instante que vocês se desarmem, recepcione tudo aquilo que o Espírito Santo tem a falar aos vossos corações, amém? Soberano Deus, amado Pai, eu te exalto e glorifico nesta oportunidade. Quero dizer-lhe muito obrigado pelo dia de hoje, pela superação, pelas adversidades, pelas lutas, e que teu Espírito nos console, nos conforta, nos dê a direção, ó Pai amado, o melhor caminho, o melhor alvo a ser seguido. Livrai-nos do laço da morte, do homem sanguinolento, da peste perniciosa, quebracear todos os obstáculos, toda a ação do inferno contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, todo obstáculo, ó Deus amado, toda a ação contrária, Espírito Santo, que teu Espírito nos regozije, nos fortaleça e nos revigore, Pai, mediante a tua palavra, mediante a fisionomia, a presença de cada um dos teus santos que podem e que poderão estar neste santuário para juntos cultuarmos, e por aqueles que não poderão estar, ó Deus amado, que teu Espírito nos conceda a graça, a força e o vigor. Amém? Podeis vos assentar, eu quero ceder aqui a palavra aqui à irmã Juliane. Alguém aí pegue aí a prole, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, eu estou aprendendo o hino 597, ele é muito maravilhoso. Eu vou cantar, mas eu conto com a ajuda dos irmãos, amém? 597. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o
muito sofrimento e por toda provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão. Amém. Eu agradeço a oportunidade. E a salva de palmas louva ao Senhor Jesus, amém? Amados, 1 João capítulo 5, verso 4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Resposta: a nossa fé. Amém? Todo aquele que é nascido, acredita em Deus, acredita no Espírito Santo, acredita em Jesus ressurreto, vence o mundo. E a vitória e o nosso resultado dessa conquista é a nossa fé, é a nossa plataforma em Cristo Jesus. Amém? Que nós possamos, com essas informações que pegamos ao longo destes meses de junho e de julho a respeito de um tema único, amados irmãos, mas com informações diferentes, nós possamos estimular a fé que em nós existe. Amém? Então nós somos desafiados diariamente a exercer, a pôr em prática a nossa esperança, a nossa convicção, a nossa aliança com o Espírito Santo. Amém? E eu quero convidar nesta ocasião aqui o nosso amado presbítero Raimundo, que vai estar ministrando aos nossos corações. Amém? E receba a palavra, absorva a palavra, rumine a palavra, aplique a palavra na sua vida, na sua família, nos seus empreendimentos em Cristo Jesus. Amém? Irmão, a paz do Senhor, amém? Eu glorifico a Deus por estar aqui nesta noite, para junto nós glorificar, exaltar e bendizer o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como também para meditar na sua palavra. E nós sabemos que o meditar na palavra de Deus é algo tão interessante, que é por meio dela é que nós começamos então a entender o que é fé. E nesse momento que nós passamos assim com grandes lutas, e nós vemos que a fé ela é muito importante para que nós possamos então refletir naquilo que a palavra do Senhor nos diz, daquilo que a palavra do Senhor nos fala que vai acontecer no nosso dia a dia. E nós sabemos, irmãos, que estamos passando aí por um momento tão delicado, que muitas das vezes nós olhamos assim e vamos dizer, não vamos conseguir. Mas olhando para a palavra de Deus, nós sabemos que aqui a nossa passagem, ela é passageira. Não temos, vamos dizer assim,
casa que venha nos sustentar neste lugar. Nós temos assim, um local apenas para passar um momento, porque qualquer hora o Senhor Jesus Cristo pode nos intimar para estar com Ele. E nós sabemos que nesta palavra, eu quero pedir aos irmãos que leia conosco o Salmo de número 91 e o versículo de 7 e 8. Louvado seja Deus. Amém? Salmo de número 91, versículo 7 e 8. E ele vai dizer desta maneira: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olhará e verá a recompensa dos ímpios. Amém? Irmão, nós sabemos que fé é uma coisa interessante para cada um de nós que já passamos a conhecer a pessoa de nosso Deus, que já passamos a entender quem é Jesus Cristo na nossa vida hoje, porque antigamente nós ouvíamos falar, nós sabíamos que existia um Deus, mas nunca tinha aplicado a nossa fé nesse Deus Todo-Poderoso. Uma vez que nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós então agora passamos a entender que esta fé que nós falamos, ela é a fé espiritual, a fé que nós podemos dizer que estamos esperando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabendo que para nós ter uma fé inabalável, é preciso nós ter um encontro real com Deus, é preciso nós conhecer a Deus, para que nós possamos então assim aplicar a nossa fé na sua pessoa maravilhosa. Irmãos, quando nós éramos lá do mundo, nós dizíamos que tínhamos fé, mas esta fé que nós tínhamos lá fora, era a fé que todo mundo nasce com ela. Quando muitas das vezes em conversa, diz, eu tenho fé em Deus que daqui a um dia isso vai ser assim assado. Quando o outro fazia um mal outro, eu tenho muita fé em Deus que então acontecesse isso. Então, irmão, nós precisamos entender que fé, ela é uma coisa que se aplica a um ser que nós não podemos ver. A partir daí nós aplicamos a nossa fé e vamos acreditar que esse Deus Todo-Poderoso, Ele está do nosso lado. Ele está na nossa vida, Ele está pronto para agir na nossa vida para a glória do seu santo nome. Foi assim que o salmista agora se encontrou nesse momento. Ele estava dizendo aqui que 1000 caíram ao seu direito, 10.000 ao sua direita, e ele não seria atingido. É como que se ele estivesse aqui e pudesse cair um raio desse lado, pudesse cair outro desse lado, e ele não seria atingido. A fé dele estava apontando sempre para uma pessoa maior, que era o Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que quando nós aplicamos esta fé, nós estamos dizendo que nós servimos um Deus Todo-Poderoso, que nós estamos andando na presença deste Deus. E se nós formos olhar, irmãos, a fé de muitos patriarcas, nós vamos ver que esses homens tiveram assim uma fé inabalável, porque as lutas que eles passaram, as lutas que eles enfrentaram, não era apenas para sobreviver. Eles eram homens que lutavam, mas lutavam com perseverança, esperando o socorro de Deus. E nós separamos aqui alguns pontos que vai dizer, Gênesis 6, versículo 6 ao 9, ele vai dizer o seguinte, que Deus mandou Noé fazer uma arca. Agora a pergunta seria, irmãos, como é que eu ia fazer uma arca se eu nunca tinha visto, se eu não sabia para que serviria, ou o que ela ia poder fazer por cada um que se tivesse para entrar naquele local? E Deus agora, como Ele é o Deus Todo-Poderoso, sabedor de todas as coisas, Ele viu uma coisa. Primeiro Ele disse o seguinte, olha, eu me arrependo do homem que criei, por isso eu vou destruir e não vou deixar nenhuma alma vivente. Mas Noé e seus filhos, eles
encontraram graça diante de Deus. E Deus fez uma aliança com Noé. E de repente Deus diz: Noé, agora faz uma arca. E Deus dá as medidas da arca, como era para ser feito, e o porquê que ia ser feito. E então Deus agora, quando a arca estava pronta, Deus fala para Noé: agora entra, Noé, tu e a tua mulher e teus filhos e a mulher dos teus filhos. E aí logo em seguida ele disse: olha, eu vou mandar para ti um casal de animal, macho e fêmea, coloca junto contigo nesta arca, e também pega muitos víveres para que vocês possam sobreviver nesse período. E nós sabemos que naquele momento Noé já não teve mais dúvida daquele mandato de Deus. Ele não foi questionar com Deus, ele não foi até Deus: mas Senhor, mas por que tu está mandando fazer tudo isso? Não, ele apenas obedeceu. Isto é que é uma fé inabalável. Por quê? Porque Noé agora estava crendo que ia haver alguma coisa ia acontecer naquele momento. E de repente, Noé agora começa a construir aquela arca, e Deus dá todas as medidas, Deus dá toda uma estrutura para que Noé então entrasse em ação e fizesse aquela arca. E quando ela estava pronta, Deus agora ordenou que Noé e seus filhos, a mulher e seu esposo e seus filhos, entrasse na arca. E de repente agora, Deus fala para Noé: agora tu betuma essa arca por dentro e por fora, faz uma janela do teu lado. E de repente agora, quando chegou o momento da chuva, do dilúvio, Deus diz: Noé, agora sela essa arca todinha e betuma a janela para que ninguém possa mais entrar. É como se diz: olha, o veredito foi dado, não tem mais como remover para entrar ninguém, agora toda alma vivente vai perecer. E então Deus ordena agora o dilúvio, e por 40 dias e 40 noites a chuva começou a cair, e a arca então andou flutuando sobre as águas até o momento que Deus permitiu. Quando então terminou aquele dilúvio, a arca pousou em cima de um monte, e Noé agora começou então a experimentar onde é que tinha uma área seca para que ele pudesse então voltar novamente à terra. Irmão, nós sabemos que a nossa fé, ela não é para questionar Deus. A nossa fé não é para que nós venhamos tentar o nosso Deus, mas sim para obedecer a palavra do Senhor. Nossa fé, quando nós falamos que é inabalável, é porque nada vai abalar a nossa fé para que nós venhamos abandonar a Deus, que nós venhamos questionar a Deus. Mas nós precisamos entender que Deus nos deu esta fé para que nós possamos então trabalhar na obra do Senhor e fazer aquilo que realmente é do agrado de Deus. Um outro ponto interessante está em Gênesis capítulo 22, versículo 2 ao 6. Foi quando Deus apareceu a Abraão lá debaixo de um carvalho, e Abraão logo percebeu que aqueles homens era diferente. Aqueles 3 homens que apareceram para ele não era nada parecido com o ser humano. E de repente Abraão corre até eles e se inclina diante dele e começa então a dialogar com aqueles 3 anjos. E de repente Abraão agora diz: meu Senhor, não se afaste de mim enquanto você não lavar os pés. E era de costume também ele preparasse um lanche, vamos dizer dessa forma. E então ele foi ordenado que ele não ia embora sem antes conversar com Abraão. Irmão, e o interessante de tudo é que Deus tinha prometido uma bênção para Abraão, é que ele haveria de ser um pai. E Sara, por sua vez, a Bíblia diz que ela estava atrás da porta ouvindo a conversa, e de repente ela sorriu. E aqueles anjos então perceberam que ela estava talvez desdenhando dos anjos, mas os anjos disseram: olha, por esse tempo nós voltaremos aqui, que é o tempo da vida, e Sara terá um filho. E eles disseram: olha, mas nós já somos velhos, nós não temos mais, já passou o nosso tempo. E ele disse: olha, para Deus nada
é impossível. Para Deus, nada é impossível. Irmãos, eu só quero dizer uma coisa para a igreja, que quando nós começamos a ouvir esta série de pregações sobre a fé inabalável, eu fiquei me perguntando da seguinte forma: mas irmãos, tem tanto tema maravilhoso para se fazer uma mensagem, para se pregar uma mensagem, mas só aí eu fui entender que nós precisamos ser incentivados a colocar a nossa fé em ação. Não adianta nós todos os dias estar na igreja e ouvir falar de uma série de coisas, mas se nós não olhar para esta fé que hoje nós procuramos exercitar, se nós não parar para entender o que essa fé quer dizer para nós, é absolutamente em vão nós estar dentro da casa do Senhor desta natureza. Porque, primeiro, se eu chegar aqui, ou o pastor Francimar, ou qualquer outro irmão chegar e só pregar assim, ó, Jesus vai voltar e a igreja vai ser arrebatada. Irmão, vai. Precisamos crer nesse evento, mas se nós não olhar para o que Deus falou antigamente, nós vamos ter dúvida. Por quê? Porque, irmãos, a primeira coisa que é dúvidas, e de repente começa então a ter o questionamento. Nós vamos questionar muitas coisas que muitas das vezes não condiz com a nossa, vamos dizer assim, a nossa sabedoria, porque muitas das vezes a palavra de Deus, ela não é para ser questionada, ela não é para ser assim, sentada e questionar isso ou aquilo, mas ela é para ser vivida e também ser acompanhada para que nós possamos ter uma vida direta com Deus. Então nós vemos que Abraão naquele momento, ele então viu agora uma experiência que ele precisava ter, porque quando Deus disse a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrei. Até aí tudo bem. Abraão obedeceu, mas sem saber para onde ele ia. E de repente, quando ele chega agora, que Deus falou para ele que ele teria que sair, mas ele trouxe uma coisa com ele, que talvez não era para ter acontecido, era a vinda de Ló com ele. Porque certamente era problema. E nesse contexto que nós estamos lendo aqui de Gênesis 22, versículo 2 ao 6, é exatamente isto que aconteceu. Ló veio com ele, e com ele então agora, teve aquela discussão entre Abraão e Ló, que ele tomou o rumo das Campinas para o lado de Sodoma e Gomorra, e então Abraão ficou para o lado do Oriente, e de repente eles começaram então a ter problema. Por quê? Porque Ló foi lá para Sodoma e Gomorra, e Ló não conhecia nada, não sabia o porquê que Deus tinha chamado Abraão, não sabia por que Abraão estava nessa lida agora, e de repente aqueles anjos aparecem, e começam então a falar com Abraão, e Abraão agora recebe a promessa de ser pai, e no tempo certo aconteceu este milagre, e os anjos agora, ao dar notícia a Abraão que ele ia ser pai, ele segue por rumo de Sodoma e Gomorra, e Abraão agora cai de joelho, e começa a orar a Deus, pedindo por misericórdia por esse povo, e de repente então, irmãos, Abraão segue, e vai até lá, e quando chega nessa cidade chamada Sodoma e Gomorra, a situação começou então a ter confrontos. E Abraão agora começou então a dialogar com Deus. Se ele achasse 50 pessoas justas ali, Deus não destruiria a terra. Até que chegou até 10. Não achou e não teve jeito, Sodoma e Gomorra foi destruída. E nós sabemos que é dessa forma, irmão. A partir da hora que Deus toma a decisão de fazer algo porque não está dando certo, é Ele que vai tomar a decisão, Ele é que é o Deus Todo-Poderoso, e nada nós podemos fazer. E nós vemos que somente uma fé inabalável para poder então conter e aguentar certo tipo de luta, porque se não for,
não venceremos por nossas próprias forças ou pelos nossos próprios méritos. Nós vemos o caso mesmo de Abraão, quando chega um determinado tempo, Isaac já está um moço, Isaac já está um rapazinho forte, aí Deus agora procura então atestar a fé de Abraão, talvez para desenvolver se Abraão agora tem esta fé inabalável mesmo. E Deus chega para ele e diz: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Abraão olhou assim: mas Senhor, logo meu filho. É teu filho mesmo. E de repente, Deus diz assim: Abraão, ó, tu vai até um certo monte. Quando chegar lá, eu vou te avisar, eu vou dizer qual é o monte. Abraão, de repente, levanta de madrugada, ele arruma o seu jumento, arruma a lenha, e chama mais 2 dos seus servos, e chama para que eles fossem até um determinado local. Irmãos, aí é que é uma fé inabalável, entenda só. E de repente, Abraão pega aquele jumento, bota o seu menino em cima do jumento, ele vai em outro, e os servos de Abraão vai indo na frente. E de repente, ao 3º dia de caminhada, Abraão levanta a cabeça e olha para frente, e ele vê o monte. E Deus fala para Abraão: Abraão, o monte é esse aqui, ó. É o Monte Moriá. Abraão chega para o seu moço, dois servos, e diz assim: olha, vocês ficam aqui, preste atenção bem. Vocês ficam aqui, enquanto eu e o moço vamos até ali adorar. E nós, havendo adorado, voltaremos até vós. Entenderam? Fiquem aqui no pé do monte, vocês e o jumento. Eu e o moço, nós vamos até ali adorar. E tendo adorado, voltaremos até vós. E diante dessa conversa, Isaac já fica agora desconfiado e pergunta: meu pai, a lenha e o fogo, isso eu sei que nós sempre vamos levando. Mas o cordeiro para o holocausto, onde está? Abraão só responde uma palavra: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Então nós sabemos que esses homens que nós falamos aqui até agora foram homens de uma fé inabalável. Porque talvez fosse eu, procuraria qualquer situação, qualquer jeito, para não levar o meu rapaz até a matança. Abraão não teve dúvida. Abraão não deixou que a dúvida deixasse entrar no seu coração, na sua mente naquele momento. A Bíblia diz que Abraão subiu ao monte. Chegando lá, ele arrumou aquele altar, arrumou a lenha e deitou o seu filho em cima. Agora, quando Abraão suspende, pega o cutelo e suspende para imolar, aí o anjo do Senhor diz: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que tu temes a Deus. E a Bíblia vai dizer que quando Abraão olha para trás, tem um cordeiro preso pelo chifre, e ele vai lá e toma aquele cordeiro e sacrifica no lugar de Isaac. Irmãos, fé é fé, não se questiona. Muitas das vezes, por uma enfermidade, ou até por falta de um emprego, ou coisa parecida, a pessoa já fica com os nervos à flor da pele, já fica mesmo como se diz. E esquece que Deus, Ele é o provedor de todas as coisas. Muitas das vezes, nós podemos até dizer, é normal nós ter essa apreensão por conta disso ou daquilo. E Jesus Cristo disse numa certa feita, que nem Salomão, com todas as suas vestes,
se vestiu melhor do que o lírio dos campos. E ainda disse mais, nem como as aves, porque eles mesmos não plantam, não trabalham e comem todo dia. É como dizer assim, sois vós na mão de Deus. Então, irmão, a fé, ela só vai ter um efeito quando nós colocarmos elas em prática. Colocamos em prática, eu tenho certeza que Deus vai agir. Entendeu? Ageu disse uma certa feita que ele é o Deus, o dono do ouro e da prata. Ah, irmão, mas eu sei que ele é o dono do ouro e da prata, mas eu preciso de um emprego, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Irmão, nós sabemos de tudo isso, mas muitas das vezes não adianta nós se desesperar, não adianta nós querer tomar decisões precipitadas, porque nós sabemos que nós pregamos, temos uma fé inabalável, ela é para ser colocada em prática no momento certo. Amém? Vamos ver aqui o que fez Daniel, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Um homem que veio do cativeiro de Jerusalém para a Babilônia. Talvez ninguém ali desse nada por aquele moço. Ele eram quatro moços. E um certo dia, o rei Nabucodonosor teve um sonho, e ele convocou todos os seus magos da sua região naquela época, e todos eles chegaram e, pelo que eu entendi, Nabucodonosor não contava o sonho para ninguém e queria saber a interpretação sem ele contar o que ele tinha sonhado. E quando ele chama os seus comandados lá, ele diz, olha, eu quero saber a interpretação de um sonho que eu tive, e eu quero saber porque, se não me derem a interpretação desse sonho, eu vou ordenar que todos os magos, astrólogos e todo mundo de ciência vão ter que morrer. E o chefe, que estava tomando conta dos eunucos lá, inclusive Daniel e seus companheiros, de repente, ele ficou meio apavorado, e começou logo a querer colocar em prática o que o rei tinha mandado, e Daniel prestou atenção bem e viu nele, e Daniel percebeu que ele estava com um problema muito sério nas mãos. E ele chegou para ele e disse, Arioque, mas por que tu está tão afadigado, tão agoniado dessa natureza? E ele foi e contou o caso para Daniel. Ele disse, me introduz diante do rei, que como quem diz assim, nós vamos dar um jeito. Chegou lá, Daniel falou com o rei, pediu um tempo, e ele agora juntou os seus companheiros e passou todo o caso que tinha acontecido, e eles entraram em oração, começaram então a clamar ao Deus Todo-Poderoso, e a Bíblia diz que Deus revelou o sonho de Nabucodonosor a Daniel, e quando foi no momento certo, ele chegou para Arioque, que era o homem que tomava conta ali dos quatro judeus e o seu povo ali, os seus colegas, e de repente ele diz, agora ele pode me levar na presença do rei, porque nós temos a resposta. E quando ele chega lá, começa então a dialogar com o rei, e ele foi dizendo logo, rei, mas nenhum homem desta terra vai poder saber de interpretar esse sonho, mas há um Deus Todo-Poderoso no céu, que ele revela o escondido, e nós vamos trazer esta resposta para ti nesta hora. E Daniel começou então a interpretar o sonho, e quando ele terminou de interpretar o sonho, o rei agora se rendeu a Deus e disse da seguinte forma, bendito seja o Deus Todo-Poderoso, em cima no céu e embaixo na terra, porque só Ele foi capaz de resolver esta questão, ou de revelar este sonho ao rei. Então, irmão, nós queremos dizer assim, através da oração, através de sacrifício, de jejum e muitos sacrifícios, Deus, Ele revela mistério. Deus, ele faz acontecer, e de repente agora Daniel chega para o rei, não precisa matar mais ninguém. E Nabucodonosor agora encheu Daniel de presente, deu muito presente para ele, e colocou ele como governador de toda a província do reino, e Daniel também não esqueceu de seus companheiros, disse, não, rei, para mim você pode fazer dessa forma assim, mas coloca meus 3 companheiros também nessa, que eles também foram que ajudaram a acontecer esse milagre.
Então, irmão, muitas das vezes, nós nos damos bem em alguma coisa e esquecemos de quem está do nosso lado. Ah, já passou agora. Eu vou ficar na boa aqui. Então, irmãos, veja só, nesse propósito, não foi preciso Daniel pecar, não foi preciso Daniel mentir, e nem seus companheiros, todos falaram aquilo que realmente Deus ordenou. E nós sabemos, irmãos, que é através desta fé, desta lealdade, é que Deus está procurando homens corajosos, com fé, fé que não venha se abalar, mas Ele está procurando homens para a sua obra, é desta natureza. E nós sabemos que, nesse conjunto de palavras, nós tiramos uma lição muito interessante, é que Deus sempre está presente no nosso meio. Amém? Nós queremos trazer aqui só mais uma, e nós vamos falar aqui sobre um homem muito interessante. Nós vamos ver Jó capítulo 2, do versículo 1 ao 6, aí ela vai dizer assim, a diversidade e a aflição de Jó. Irmão, todos nós conhecemos a história de Jó. Todos nós, muitas das vezes, falamos e pregamos a respeito de Jó. Não é isso? Mas muitas das vezes nós não queremos passar o que Jó passou. Não é isso? Então veja só, Jó era aquele homem que era íntegro, que era reto, e quando foi um dia, a Bíblia vai dizer lá no capítulo 1, que os filhos de Deus foram comparecer diante de Deus, e o diabo e Satanás foi também. E de repente Deus pergunta para Satanás, tu viste meu servo Jó? Homem íntegro, que se desvia do mal, que é um homem reto. Ele diz, mas também o homem é rico, o homem tem haveres. Como é que um homem desse vai blasfemar contra o teu nome, ou vai dizer alguma coisa a teu respeito de mal? É lógico que ele só vai dizer o que é bom. E Deus agora testando, disse, vai lá, toca, só não toca no espírito, mas vai lá e faz. Aí de repente, vem aquela história de fogo, vento, enfim, que matou seus filhos, e seu gado, e Jó ficou pobre, e de repente, agora eu quero ver se ele não vai blasfemar de você agora. Ele disse, vai lá e toca na carne, nos ossos, mas não toque no espírito. E Jó passou por tudo aquilo, irmão, tudo aquilo, e ele não blasfemou contra Deus. Ele não disse uma palavra sequer contra o Deus Todo-Poderoso. Muito pelo contrário, Jó exaltou a Deus, quando ele disse, nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. E só veio dizer o seguinte, bendito seja o nome do Senhor. A mulher começou então a querer colocar na cabeça de Jó que ele deveria falar alguma coisa, e que ela falasse alguma coisa contra ele. Ele disse, mulher, tu fala como uma doida. Ele disse, se Deus me deu o bem, agora porque eu recebi o meu, eu não devo aceitar. Era como que ele estivesse dizendo, pode acontecer o que acontecer, eu vou louvar esse Deus Todo-Poderoso. Eu vou sempre estar louvando e engrandecendo o nome do Deus poderoso, a quem me deu a vida. Irmãos, nós sabemos que Deus, Ele é quem dá a vida, Ele é quem tira, Ele é quem cura, Ele é quem faz tudo na nossa vida. Isso depende daquilo que nós procuramos, que nós buscamos, porque eu tenho a certeza que a fé inabalável que está dentro de nós, ela precisa ser ressuscitada, ela precisa agora ser colocada em prática, para que nós possamos ver coisas grandes acontecer no meio da igreja. Olha, irmão, vou dizer uma coisa para vocês, com toda a sinceridade do meu coração. Mais de 1978 até agora, eu ainda não vi pessoas para adoecer desse tempo para cá mais do que crente.
Que me perdoe os irmãos estar falando isso, mas naquele tempo, de 78, quando eu me entendi que aceitei Cristo como meu Salvador, as igrejas elas tinham um padrão X e buscava a Deus, e Deus curava, e Deus batizava com o Espírito Santo, Deus renovava, Deus fazia acontecer milagre. E quando a pessoa adoecia, que ele já buscava a Deus, procurava logo dar um basta naquilo ali, a gente orava e Deus abençoava, Deus curava. E hoje a situação mudou. Hoje nós queremos médico, queremos remédio que seja só de farmácia, aquela coisa toda. Precisamos ressuscitar essa fé inabalável que nós temos. Nós temos uma fé inabalável, mas ela precisa agora ser reativada. Irmão, e como é que eu vou reativar essa fé dentro de mim? Irmãos, nós temos os meios: oração, jejum, consagração e leitura da palavra, e a busca incessante a esse Deus Todo-Poderoso. E eu tenho certeza que Deus vai restaurar a vida. O irmão está desempregado, entre na oração e Deus vai resolver o problema. Deus vai abrir porta de emprego, porque Ele é o Deus, o dono do ouro e da prata, irmão. Não adianta nós querer ficar procurando coisa onde não tem, não. É Deus, porque Ele é que faz isso tudo acontecer. Precisamos entender dessa forma. Se você ler o capítulo 2 de Abacuque, quando ele disse: olha, eu vou me colocar na torre de vigília, e lá eu vou ver o que Deus tem para dizer das nossas queixas. Então, irmãos, nós precisamos entender que é através da busca, é através da oração, é através deste jejum, é que nós vamos reativar a nossa fé, é que nós vamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Porque batismo com o Espírito Santo, hoje, não vemos mais. Estou certo? Então nós precisamos entender, irmão, que o batismo com o Espírito Santo é para todos. Se nós ver lá em Atos, por exemplo, nós vamos ver quando eles se reuniram ali no cenáculo, a Bíblia Sagrada diz que era em torno de 120 pessoas, mas isso não significava que só estava se batizando aqueles 120, não. Tinha mais pessoas para ser revestidos de poder. Tanto é que Jesus Cristo disse em Atos 1:8 que era para que eles fossem revestidos de poder, porque só assim poderíamos fazer um evangelismo altruísmo. Ou seja, com salvação de alma. Muitas das vezes a pessoa entra doente e sai curado. A pessoa entra desempregado, mas amanhã ele corre atrás e vai encontrar um emprego. Sabe por quê? Porque se pregou, se ensinou, e ele agora creu e foi atrás. Então precisamos entender tudo isso, porque muitas das vezes entra mês, sai mês, e irmão, eu não achei emprego, está difícil? Tá, mas coloca na mão de Deus que Ele vai abrir uma porta. Eu não sei se os irmãos já viram, muito pregador chega e diz assim: olha, Ele abre porta onde não tem porta. Não é isso? Então creia. É só crer, bota a fé em ação e você vai ver Deus agir de uma forma grande. Amém? Irmãos, eu quero, nesse momento, agradecer a Deus em primeiro lugar. Quero agradecer à igreja. E também o pastor Francimar, que nos proporcionou esta oportunidade. Que Deus venha abençoar a todos. Pastor Francimar, que Deus te abençoe, que te dê muita graça. E que logo, logo o senhor receba essa cura aí para injetar. Tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Amém, amados? Nós vamos estar nesse momento, amados irmãos, dizimando e ofertando também, mas eu quero chamar aqui as irmãs que vão estar louvando a Deus com 2 hinos, amém? Eu gostaria que os nossos diáconos aí realmente já entregassem já os envelopes. Nós vamos estar adorando e glorificando o nome de Jesus. Também quero dar o bem-vindo à nossa amada irmã Matildes. É Matildes ou é Martilde? É Martilde ou é Matilde? Amém.
Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Sinta à vontade, amém? Sinta o nosso abraço virtual em Cristo Jesus. Então, nós vamos estar louvando agora, nesta ocasião. Depois nós vamos estar fazendo uma oração, amém? Oração específica. Como eu falei, a última das mensagens dessa série, amados irmãos, de fé inabalável, aonde o pastor, amados irmãos, achou por bem em usar os seus membros, usar o seu corpo de obreiro, e foi muito bom, muito agradável, em que todos tiveram a oportunidade de expor, amados irmãos, a sua vontade, sabe, aquilo que o Espírito Santo queria que vocês expusessem, alimentando a igreja de Jesus, amém? Na próxima quarta, amados irmãos, nós vamos dar sequência também a uma série de mensagens, amém? E o próximo tema é doença mental e financeira em tempos difíceis, amém? Então são assuntos contemporâneos, são doenças invisíveis, né? Mental, problemas financeiros, né? E em tempos de crise ou em tempos difíceis nós estamos atravessando um índice muito alto de desemprego, um índice muito elevado também, amados irmãos, a busca por assistência médica. Então isso ele está interligado, o financeiro com o mental com o financeiro, amém? Então nós vamos Deus estará usando os nossos irmãos a trazer mensagens, amados irmãos, que nos dará um norte, um meio, uma forma, um subterfúgio, um consolo, para que a gente possa sair com muito mais vigor e com muito mais força, amém? Adoremos ao Senhor Jesus. Pai do Senhor, irmãos, vamos nos colocar de pé, louvar o nome do Senhor Jesus para estar encerrando esse trabalho maravilhoso, amém? Aleluia. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Erga suas mãos, igreja. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo, igreja, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia, Espírito Santo de Deus,
Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Adore, igreja, o Senhor. Nós viemos aqui nessa noite para ofertar nossa oração, nossa gratidão, nosso louvor ao único Deus que é digno de merecer toda honra e toda glória. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Ó Senhor, vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A pressão aumentou agora aqui. Você olha para o relógio lá, tá arrochando. Aí você olha para cá agora, botaram para vocês também arrochar o pregador, né? Amém? Glória a Deus. Amados, só uma correção. Eu falei em doença mental e financeira. Perdão. A gente tem que falar da prosperidade, né? Então é saúde mental e financeira em tempos difíceis ou em tempos de crise, amém? Glória a Deus. Jesus foi o maior psicólogo, é o maior psicólogo, terapeuta, amados irmãos. Então nós temos vários nichos ou vários assuntos a serem observados nos evangelhos e em outras passagens da Bíblia, amados irmãos, que tratarão sobre essas dificuldades que alguns atravessaram e tiveram resultados, amém? Tiveram resultado, o que não é diferente da igreja contemporânea, amém? Então, o que nós estamos atravessando não é nada de anormal. Os nossos antepassados atravessaram,
venceram e chegaram aos seus resultados, amém? Então são meios e forma da gente, amados irmãos, amadurecer. É como se viéssemos a uma consulta psicóloga. Então, o Senhor Jesus, mediante a palavra, que estará usando os seus servos para nos transmitir com muita eficiência e com muita inteligência os meios e as formas de atingirmos os nossos objetivos, amém? Porque juntos somos e seremos mais fortes. Eu quero convidar nesta oportunidade o presbítero Herbert também. Ele vai estar orando, amados irmãos, por todos os pedidos. Alguém tem pedido de oração específico aqui? Fala aí, Juliana. Você vai ter? Audiência? Ok, Deus conduzirá juntamente com o seu advogado. Em nome de Jesus. Para a irmã Eva. Pelo irmão Idelbrando, que se encontra entubado no Hospital Santa Maria. Mais algum pedido aí? Amém? Então nós vamos estar orando, amados irmãos, colocando as nossas causas impossíveis, onde o homem não consegue fazer, e Deus, mediante a fé que nós temos nele, vai fazer, amém? Acredite nisso, a vitória é sua, a vitória é nossa, pelo poder da palavra, amém? E ele vai estar orando e depois também petrando a bênção apostólica, e na próxima quarta-feira, mais ou menos agora, sábado próximo, quer dizer, nós teremos a nossa reunião de obreiros, amém? E para todos os simpatizantes também que queiram estar presentes, iniciará às 19 horas, e mais tardar às 19h30, amém? Em nome de Jesus, estejam presentes em Cristo Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor pelas suas maravilhas. Maravilhoso Deus, nosso Pai. Deus querido, amado, te agradecemos nesta noite, Deus, pela tua palavra que veio ao nosso encontro, meu Deus. Ó Senhor, meu Pai. Obrigado, Deus querido, amado, pela vida dos teus filhos presentes, Senhor. Pelos também que não puderem se comparecer à tua casa. Meu Deus, que vai abençoar ricamente os teus filhos. Pai Santo, querido amado, abençoa os teus filhos que estão, Senhor, pedindo oração em teu nome nesta noite. Aqueles que têm, meu Deus, problema na justiça para ser resolvido. Aqueles que estão, meu Deus, no leito da enfermidade, entubado. Os que estão viajando, que estão trabalhando, Senhor. Os que estão, meu Deus, aonde quer que esteja neste momento, mas que confia em Ti. Que confia na Tua palavra, que confia na Tua ação, Senhor, sobre a vida de cada um, porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso. Pai, Tu és grande, Tu és o nosso Deus. Visita os Teus filhos nesta noite, Senhor, para a glória do Teu nome. Abençoa, meu Deus, todas as famílias da Tua casa. Todos os teus servos, meu, todos os chefes de família, abençoa ricamente, meu Deus, em tudo, para a glória do teu nome. Despede-nos agora neste momento para nossos lares. Nos guarda na tua paz, na tua segurança, no teu amor e na tua bondade, Senhor. E continua com o teu povo, meu Pai, para a glória do teu santo nome. Pai, nós te pedimos as tuas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus, para todos os sempre. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor.